Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º dia da nossa novena dedicada a São João Bosco, o nosso querido Dom Bosco. No dia de hoje vamos meditar sobre espiritualidade em família. Oração a São João Bosco. Ó Dom Bosco Santo, quando estavas nesta terra, não havia ninguém que, acudido a vós, não fosse por vós mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, deve arder vosso grande coração em amor até os necessitados. Vede, pois, minhas presentes necessidades e ajudai-me, obtendo-me do Senhor. Peça agora a sua graça. Também vós haveis experimentado durante a vida provações, enfermidades, contradições, incertezas do porvir, ingratidões, afrontas, calúnias e perseguições. Por isso sabeis que coisa é sofrer. Pois, ó Dom Bosco Santo, voltei até mim vosso bondoso olhar, e obtende do Senhor, quando peço, se é vantajoso para a minha alma. Ou, se não, obtende alguma outra graça que me seja ainda mais útil, e uma conformidade filial à divina vontade em todas as coisas. Ao mesmo tempo, uma vida virtuosa e uma santa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º dia da nossa novena dedicada a São João Bosco. O tema de hoje é espiritualidade em família. Se você tem a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Depois da morte de Jesus, até antes mesmo da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos foram se tornando como que uma família. Uma família que, através das diferenças, conflitos, muitas vezes até dos pecados de cada um, eles foram aprendendo a se perdoar, foram aprendendo a dialogar, foram aprendendo a crescer em respeito, em carinho, também em fé. E aí, no dia de hoje, nós vamos ver como que estes discípulos, junto com Maria Santíssima, continuaram depois da ressurreição de Jesus. Como foi a vida deles depois da ressurreição? Eles aguardavam por Pentecostes. E aí esse texto, para mim, é um texto muito rico, muito bonito. E aqui deve ser a nossa família, como que ela deve se encontrar. Poderíamos meditar um texto de São José, Nossa Senhora e Jesus, mas nós vamos meditar um texto dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar, o local da última ceia, o local de lava-pés.
eram Pedro e João, os dois irmãos. Na verdade não são os dois irmãos, mas aqui os dois discípulos principais. Pedro e João. Tiago e André, porque Pedro era irmão de André e Tiago era irmão de João. Então temos Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Zebedeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveraram na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui nós percebemos que haviam apenas 11. Então, depois da ressurreição de Jesus, eles estavam em um local chamado Monte das Oliveiras. Foi ali o local onde eles estavam depois da ressurreição de Jesus. Aí eles voltam para Jerusalém. Voltam para Jerusalém no local onde Jesus havia celebrado com eles a última ceia. O texto aqui de Atos dos Apóstolos depois vai dizer que era a casa de João Marcos, aquele que seria o Marcos evangelista. E aí o texto também diz que todos eles eram unânimes e perseveravam na oração. Os apóstolos perseveraram na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Nós podemos imaginar esses homens com pensamentos diferentes, tendências diferentes, possivelmente até já muitos pensando em voltar na vida antiga, mas eles perseveraram durante 9 dias. O texto vai dizer na sequência que foram 9 dias, a primeira novena. Esperaram, ficaram juntos, esperando o Espírito Santo. Irmão e irmã, nossa família muitas vezes reza junta. Eu lembro desde criança, uma das melhores memórias que eu tinha da minha família quando nós rezávamos o terço junto, ou juntos. Muitas vezes esse terço ele era rezado quando tínhamos festa de São João, Santo Antônio, São Pedro, na época de quermesse, mas eu já tive alguns momentos da minha vida que eu rezei o terço com a minha família. Eu me recordo quando saía de Campinas, nós íamos viajar para a casa dos meus avós, tanto paterno quanto materna, para o sul de Minas, cidade de Cabo Verde. Ali é uma viagem de mais ou menos 3 horas, 220 quilômetros. E aí quando a gente pegava a rodovia, às vezes já queria dormir ou queria fazer alguma outra coisa. Minha mãe já fazia o sinal da cruz e falava oferecimento do Santo Terço. E aí a gente viajava e rezava o terço. Quando a gente ia começar a rezar, eu falava assim, puxa, eu rezar o terço de novo, será que hoje precisa? Então no começo as coisas de Deus dão uma preguicinha, uma preguiça, a gente não quer muito. Mas depois que começa, principalmente depois que termina, como que faz bem? Como que faz bem? Como que a gente se sente melhor? Como que não é só um sentimento de dever cumprido, mas é um sentimento de estar na presença de Deus. Um sentimento de estar fazendo aquilo que é certo. Um sentimento de paz. Então, principalmente aqui a mulher, ela tem... Claro, hoje tem muitas famílias que às vezes é o filho que reza. Os pais não rezam. Tem família que às vezes é o pai que reza, a mãe não reza. Então, cada família tem uma realidade diferente, mas normalmente é a mãe. Alguém da sua casa, e o convite é para você que está acompanhando essa novena agora, alguém da sua casa deve ser o farol espiritual da sua família, que seja você. E veja, quando a fé ela é muito imposta, ela é brigada, ela é feita ou ela é colocada na exigência, assim, muitas vezes até com gritos, muitas vezes passando medo, isso cria repulsa. Isso, em vez de ajudar a pessoa a se aproximar de Deus, faz ela ter ainda mais raiva de Deus. Então você vai rezar, vai convidar, e através do seu testemunho, as pessoas percebendo da sua casa os frutos da religião na sua vida, elas também vão se aproximar de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse é o pedido de hoje. Esta é a oração de hoje. Que a sua família cresça em espiritualidade. Que a sua família espere pelo Senhor, como eles esperavam pelo Espírito Santo. Que a sua família peçam por bênçãos. Que a sua família reze pelas intenções que vocês precisam. Que a família de vocês persevere em oração. Uma família que reza unida permanecerá unida. Naturalmente é um grande desafio. O mundo moderno cada vez mais está agitado, cada vez mais com desafios, cada vez menos tempo para a família se encontrar, mas muitas vezes a oração ela é feita em retalhos de tempo.
um momento na hora do almoço, um momento no jantar, às vezes no final de semana, mas o que vocês devem se esforçar, principalmente para participarem da Santa Missa juntos. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Hoje foi o 7º dia da novena. O Padre pede a São João Bosco, pela sua família, pelos seus filhos, que Deus os ajude a crescer em fé, devoção e perseverança. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos. Amém. Que sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos. Amém. E sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos. Amém. E sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias.